Olá, amigo Saulo. Olá, Augusto, tudo bem, meu Já irmão? vai contigo, amigo? Como é que você está? Muito bem, uma alegria estar aqui com você, uma alegria poder participar dessa live, de um Alegria. tema tão interessante, né? Falar sobre não julgueis para não ser julgados. Exatamente. Alegria toda nossa, amigo. Que bom que a gente pode ter esses encontros, né? Além dos que a gente já tem cedo, né? Que a gente segue na Oh, sua página, ainda a gente pode ter a chance, a bênção de tê-lo conosco nas nossas casas. Isso é que é bom. nossa, obrigado, viu? Para mim é uma alegria. A gente pensa, às vezes, Augusto, que a gente faz muita coisa, mas a energia que a gente recebe, o carinho, isso para a gente é uma benção. Então, a gente só tem a agradecer, né? Jesus é muito bondoso com a gente. Sem dúvida. Tem hora que a gente até desconfia, né? Pensa assim, o que que eu fiz, né? Exatamente, viu? E hoje com a internet, né, isso se torna tão simples, tão fácil da gente poder estar em contato com as pessoas, trazendo o evangelho para o centro das nossas reflexões. Acho que a gente, assim, apesar de todas as dificuldades que a gente tem, e são naturais, nós vivemos uma época muito especial. A nossa geração, né? Que acho que a nossa geração é aquela geração do orelhão e do celular, né? Que a gente fez essa Exatamente. transição. Pegou a transição, né? Não foi desse mundo É, agora, mas foi de um outro agora mesmo. é, Mas que bom, é uma bênção para a gente sempre ter essa chance. Todo companheiro, toda companheira que vem até o nosso encontro, nesses estudos que a gente faz, a gente sempre recorda mais uma vez que bênção é qualquer oportunidade de conhecimento novo que a gente possa ter. Nessa crise toda, né, que o mundo todo vem tendo, a gente ainda tem a chance de, dentro de casa, de forma segura, né, estar conectado com nossos exatamente. amigos. E a gente tem visto que a gente cresceu muito nesse tempo, né? A gente não sabe por quanto tempo mais a gente vai ficar, mas é sempre uma honra para todos nós, né? E é um presente, né? Que eu nunca cogitei, na melhor hipótese, poder conhecer tantos companheiros dispostos, né? Corajosos, né? Ávidos. E o que você falou realmente é verdade. Eu assim, eu faço meio de campo e eu já recebo muito, já. Então pensa quem realmente está no seu caso, né? De você realmente pegar a mão na massa, fazer a coisa. É uma coisa muito boa que chega até nós e que nos dá mais força para poder continuar, né? E que, querendo ou não, a gente transmite um pouquinho dessa força para quem está em casa, né? É. E Augusto, você falando, né? Eu estou acompanhando o seu canal também, que eu acompanho, como é que ele está, como é que é o crescimento, porque a gente percebe assim, essas iniciativas a gente faz questão de acompanhar. E o quanto cresceu, o quanto tem crescido, o quanto as pessoas têm participado, o quanto as mensagens têm servido de consolo, de orientação, de esclarecimento. E hoje, né, o que a gente precisa para montar isso, né? Isso aqui, né? A única coisa que a gente precisa é um celular para a gente poder levar um pouco da mensagem do Evangelho. Então, vivemos tempos desafiadores, mas tempos muito, muito bonitos. E Deus é tão misericordioso que ele mandou a internet antes, né? Graças a Deus. É. Então, Que que bom. beleza. E aí, quando você falou que a gente precisa só de um celular, eu diria que a gente precisaria só de uma coisinha extra, de vontade, né? E isso faltava É, muito em nós, infelizmente, há pouco tempo, né? E a gente foi condicionado a ter despertar de forma interna, né? Esse querer estar mais perto, né? E que estranho, né? Hoje em dia, fisicamente, a gente está muito mais longe, mas muito mais perto em espírito, né? é isso mesmo. Acho Então, que é muito aquilo que Paulo fazia, né? Paulo utilizou os poderes do Espírito, né? Que está lá em Paulo Estevão, que eram as cartas, né? Hoje os poderes do espírito estão com outra forma, né, que são as redes sociais, que possibilitam a gente estar em contato com as pessoas. Né? Eu imagino que Paulo não daria, sabe, para ter um WhatsApp, um Instagram na época dele, poder conversar com as pessoas das comunidades que ele atendia tão carinhosamente. Né? aquela época daquela forma com as coisas que ele tinha disposta até ele já deu conta de fazer aquilo tudo. Pensa hoje, né? Eu acho que ele ia ficar um Nossa, pouquinho olha, meio desconcertado. é Amigo, isso então aí. vamos lá dar início ao nosso bate-papo, né? Vamos. Ao nosso estudo de hoje.
convido a todos os amigos, né? Desejo boas-vindas a todos aqueles amigos, tanto os amigos da Casa do Caminho quanto os amigos do Saulo, sejam muito bem-vindos. É uma felicidade, como a gente estava dizendo aqui um pouquinho mais cedo, a gente poder estar conectado e mesmo sem a gente ter uma ideia, a gente se conectar com tantos espíritos, com tantas almas que estão em casa, né? Clamando por um contato, né? Por um estímulo, né? E aí Deus faz de uma forma tão sutil, mas ao mesmo tempo tão forte, né? Que nos toca tanto, né? Então a gente aprende muito com outros amigos, a gente tem a chance de estar aqui aprendendo juntos. A gente só não ensina, né, Paulo? A gente aprende também nessa aula e a gente ensina também. Sejam muito bem-vindos. Sim, Saulo, pode Aliás, dizer. eu até brinco que a gente assim que tem esse trabalho de divulgação do Evangelho, a nossa tarefa é refletir. A gente não cria nada. Se a gente der conta de refletir, se a gente tiver humildade o suficiente para refletir a bênção do Evangelho, da doutrina espírita, a gente cumpre o nosso papel. Porque não há o que se acrescentar à obra do Cristo, né? Aquilo que ele trouxe de exemplo, a obra de Allan Kardec. A gente reflete e a gente se sente mais estimulado a praticar, a viver. Acho que esse é o grande desafio da gente, né? A gente está aqui compartilhando. Aliás, é a palavra das redes sociais, né? A gente compartilha, né? Exatamente. É como você diz, quando a gente fala, a gente escuta muito mais, né? Às vezes a gente precisava de dizer para a gente ouvir o que a gente está dizendo, né? E a gente aprender de uma forma diferente, né? Então, Exatamente. amigos, convido a todos também a chamarem os seus amigos, conhecidos, né, para estarem com a gente também nesse bate-papo. Vai durar 1 hora, mas infelizmente vai passar muito rápido, mas tenho certeza que essa 1 hora vai durar para muito tempo aí para a gente, como o próprio amigo Saulo disse, para a gente refletir, né? E aí, se por acaso vocês estiverem tendo alguma dificuldade com o nosso áudio, peço que vocês coloquem escrito aqui embaixo, que a gente vai tentar fazer o que tiver que ser feito aqui, tá? Por enquanto, eu não estou conectando com o fone, porque quando eu conecto, às vezes fica dando eco, mas se tiver tendo alguma dificuldade, vocês coloquem aqui embaixo, por gentileza, tá bom? Então, vamos lá, início ao nosso bate-papo, ao nosso estudo de hoje, né? Hoje eu escolhi uma prece que é da dupla, né, famosinha, Emmanuel e Chico, né? São a dupla sucesso. E tentei escolher uma prece que tivesse um pouquinho a ver com o tema de hoje para a gente se conectar já desde a prece já. Ela se chama Prece Fraternal. Convido a todos a ficarem da forma como cada um se sentir mais confortável, para que a gente se conecte com os nossos amigos, né? Para que os espíritos de luz, para que os bons espíritos que se encarregam desse estudo possam se conectar com cada um que está dentro de suas casas, com seus entes, amigos. Então, da forma de cada um aí, a gente vai poder se conectar junto. Irmão nosso que estás na terra, glorificada seja tua vontade em favor do infinito bem. Trabalha incessantemente pelo reino divino com tua cooperação espontânea. Seja atendida a tua aspiração elevada, com o esquecimento de todos os caprichos inferiores, tanto no lar da carne quanto no templo do mundo. O pão nosso de cada dia, que vem do celeste celeiro, usa com respeito e divide santamente. Desculpa nossas faltas para contigo, assim como o Eterno Pai tem perdoado nossas dívidas em comum. Não permitas que a tua experiência se perca pela tentação dos maus pensamentos. Livra-te dos males que procedem do próprio coração, porque te pertence agora a gloriosa oportunidade de elevação para o reino do poder, da justiça, da paz, amor para todos sempre. Que assim seja. Amigos, então, mais uma vez... Que prece maravilhosa, né? Exatamente, maravilhosa. Eu tentei ler aquela aqui algumas 5 vezes para ver se eu captava um pouquinho, mas ainda assim a gente vai precisar de ler mais algumas vezes. Vamos dar as boas-vindas, né, para quem está chegando agora, né? O nosso amigo Saulo vai nos contar um pouquinho, né, sobre o tema que foi colocado para hoje. Não julgueis para não ser julgados. Antes de mais nada, só para quem ainda não segue, acho que é difícil, mas para os nossos amigos do caminho que não seguem o nosso amigo Saulo, o Saulo trabalha pela FEB, né, do distrito, coordenador do projeto Evangelho por Emmanuel, e quem não segue ele,
a dica de hoje é sigam, assistam o conteúdo dele, que é fantástico, e membro do Núcleo de Estudo de Pesquisa do Evangelho, da FEB e da FEDF. Então, amigo Saulo, seja mais uma vez muito bem-vindo, a palavra é toda sua. Vou pedir licença aos nossos amigos para a gente desativar a caixinha de comentários e daqui meia horinha a gente volta para conversar um pouco mais. Vamos lá. Gente, muito bom a gente estar aqui, né? Eu faço o mesmo convite, tá? Quem aqui tá, que veio pelo Evangelho por Emmanuel, siga também a Casa do Caminho. É um trabalho extraordinário. As lives são muito boas, a conversa é muito fraterna e ela é conduzida daquela forma como eu acho que tem que ser conduzida, com a leveza, com a amizade, que eu acho que é nesse clima que o Evangelho deve ser vivenciado, que ele deve ser disseminado. O Augusto nos deu um tema desafiador hoje, né, que é uma fala de Jesus, né, não julgueis para não ser julgados. E, normalmente, assim, tem alguns temas que normalmente geram maior dificuldade de entendimento, dado a maneira com qual Cristo coloca, né, de uma maneira sintética, mas muito profunda. E esse está na lista dos top 10, viu, Augusto? Ele está ali daqueles que mais geram dúvida nas pessoas, porque dá uma impressão inicialmente que quando Jesus fala isso, são dois equívocos que surgem. Às vezes a pessoa pode pensar assim, Jesus está dizendo assim, não julgueis para não ser julgados, então eu não posso julgar ninguém, não posso analisar nada, não posso ver o defeito dos outros. Né? Esse é um equívoco, a gente vai falar dele daqui a pouquinho. O outro equívoco é que parece que é uma certa moeda de barganha, né? Não, eu não julgo o outro, porque aí eu não sou julgado. E esses dois elementos, eles surgem assim como equívocos na hora da gente interpretar a fala do Cristo, muito embora a primeira impressão possa suscitar isso. Então, eu gostaria de endereçar eles inicialmente, com muita tranquilidade, para a gente entender aonde realmente se posiciona o ensino do Cristo. Né? Em primeiro lugar, e é o próprio Emmanuel que nos diz isso, né? Você não julgar não significa que você não possa analisar, não significa que você não possa observar, não significa que você não possa estar atento ao que está acontecendo. O julgamento, e aí eu vou fazer uma breve relembrança assim, nós temos um amigo, que é o Haroldo Dutra Dias, as pessoas devem conhecer, o Haroldo é juiz de direito, além de um trabalho extraordinário na área de desenvolvimento humano também, é uma pessoa, um espírito, assim, que eu tenho muita alegria de ser amigo do Haroldo, e ele como juiz de direito, né, ele sempre fala, olha, um julgamento, ele pressupõe algumas coisas. Né? Ele pressupõe uma observação de um fato, né? Ele pressupõe uma decisão e uma punição, uma consequência, né? Uma condenação. Então, quando a gente fala de um processo de julgamento completo, ele tem todos esses elementos. Né? E, no final, um processo de julgamento ele termina com a condenação. Na nossa língua, na época de Jesus, no Império Romano, que, aliás, é o que deu origem ao direito, até hoje na faculdade de direito ainda se estuda o direito romano, um processo de julgamento ele deveria culminar com uma condenação. E esse é um ponto fundamental. Então, quando Jesus diz assim, não julgueis, ele não está dizendo que a gente não possa analisar, que a gente não possa olhar. Mas ele está lembrando a gente um cuidado em relação ao processo. Eu vou entrar um pouquinho mais na frente sobre isso, né? E a questão da condenação. É aí que está o limite que o Cristo nos pede, para que a gente tenha cuidado com o processo e não condenar. E o exemplo disso quem nos deu foi o próprio Cristo, que diante daquela mulher pega em adultério, que é trazida pelos doutores da lei, por aqueles que realmente faziam julgamentos na época, eles chegam ali e pedem para que Jesus profira uma sentença. E dão todos os aspectos legais, né? Trazem a prova do crime, trazem o mau comportamento, leem os artigos da lei, e aí fica para Jesus dar a sentença, né? A sentença condenatória. E aí Jesus, ele se abaixa, né? Começa a escrever na terra. Dizem as lendas, né, que Jesus escrevia na areia aqueles equívocos que os acusadores tinham cometido. Né? Então, que ele teria escrito ali roubo, e aí aquelas pessoas que haviam furtado perceberam isso, né? Aquelas pessoas que haviam cometido algum delito, haviam cedido espaço à promiscuidade. Jesus ia escrevendo ali e as pessoas iam se enxergando, de forma que todos eles se afastaram
E quando ele fica sozinho com aquela mulher, ele pergunta a ela: aonde estão aqueles que te condenavam? E ela diz: né, todos se foram. E aí Jesus diz: eu também não te condeno, mas de futuro não tornes a pecar. Então, quando a gente fala desse julgamento, nós estamos nos referindo a esse processo inteiro, que envolve análise, que envolve uma maneira de analisar, né, o que está acontecendo ali, um expediente processual e uma sentença condenatória. O outro elemento é que quando Jesus fala assim, não julgueis para não ser julgados, algumas pessoas podem pensar assim, mas eu não vou julgar o outro com o interesse de que eu também não seja julgado quando eu cometer os equívocos. E, embora possa parecer um pouco estranho, mas na essência é exatamente esse processo. Só que para que a gente desenvolva algo muito importante, que é a humildade. A humildade para que a gente entenda que nem sempre nós estamos isentos de delitos. E quando Jesus nos convida a ter essa postura diante do outro, é para que a gente entre no mecanismo da misericórdia divina. A misericórdia divina que é um instrumento de atuação de Deus no mundo. Então, não julgar para não ser julgado significa você se converter num instrumento dessa misericórdia. Aonde é que Jesus trata isso de uma maneira mais pontual? Na parábola do servo que foi levado a prestar contas diante do rei. Aquela parábola que Jesus diz, olha, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu tomar conta dos seus súditos e solicitou que um deles viesse à sua presença, alguém que devia uma quantia muito grande. Essa parábola ela é muito interessante porque toda vez que eu leio essa parábola, o começo dela, eu vejo um Jesus um pouco diferente, sabe? Porque às vezes a gente tem uma ideia de Jesus muito taciturno, muito sério, e eu imagino que Jesus tinha um lado alegre, jovial também. No início dessa parábola, me parece exatamente isso, porque a quantia que ele fala que aquele homem devia a ele, que é uma quantia de 10.000 talentos, é uma quantia que se a gente for trazer para números atuais, gente, isso daria mais ou menos alguns bilhões de reais. Ou seja, é impossível a gente imaginar que uma pessoa lá num burgo, né, da Palestina pudesse ter uma dívida desse tamanho. Fazendo só uma referência aqui, um talento naquela época era um talento de prata, por exemplo, que ele equivaleria a 6.000 denários. O denário era o que uma pessoa ganhava por um dia de trabalho. Então a conta é simples, tá? É só a gente pegar assim, quanto que a gente paga por uma diarista, para uma pessoa que trabalha por dia, multiplicar por 6.000 e aí depois multiplicar por 10.000. Isso se for uma de prata, né? Se ele estivesse falando só sobre os talentos de prata, mas se for o talento de ouro, por exemplo, é 30 vezes mais que isso. Então, assim, Jesus, naquela hora, realmente ele colocou uma quantia enorme. E aquele homem, ele se ajoelha diante do rei, diz que não tinha condição de saldar o débito naquele momento e pede mais tempo, né? Pede misericórdia, e Deus concede isso. E aí depois, ao sair da presença do rei, ele vai para a rua e encontra alguém que devia uma quantia infinitamente menor para ele, mas a atitude dele é uma atitude agressiva, ele cobra. Então, naquele momento, ele exerce a justiça para aquele companheiro que lhe devia. Ninguém tira isso, né? A pessoa realmente devia. Mas a maneira pela qual ele exerce a justiça ali é esquecendo da misericórdia que ele já havia sido beneficiado por ela. E a nossa existência é assim. Se a gente for parar para pensar, aquilo que a gente recebe da divindade, que inclusive é o dom da própria vida, a oportunidade da gente estar encarnado, da gente estar passando pelas experiências da vida, é algo extraordinário, né? E às vezes a gente, por conta de poucas coisas que as pessoas nos fazem, a gente estabelece um mecanismo de justiça muito rigorosa. E a gente esquece o quanto nós fomos beneficiados com a misericórdia divina. A gente comentava um pouquinho, Augusto, do quanto a misericórdia divina colocou, né, as possibilidades da internet, da tecnologia, para que a gente pudesse enfrentar essa situação. E Deus age dessa forma, tá? Deus sempre faz o investimento primeiro. A misericórdia, se as pessoas puderem anotar isso, a misericórdia sempre antecede a justiça. A misericórdia sempre antecede a justiça. Então, por isso, esses dois extremos, né, nos convidam a isso. Em primeiro lugar, ao entendimento de que a proposta do Cristo não diz respeito a gente não analisar, mas ela pede simplesmente que a gente tenha um cuidado com o mecanismo, com o processo, a gente não condenar, quando isso não estiver na nossa alçada.
e que a gente desenvolva a humildade. Quando a gente fala do processo, e aí trazendo um pouco para a doutrina espírita, por que isso serve de um alerta muito importante? Porque a gente não tem acesso a todos os mecanismos, todas as circunstâncias que envolvem uma pessoa numa determinada situação. A gente não tem acesso nem à ficha reencarnatória dos nossos filhos, né? Eu não sei se isso aconteceu comigo, mas os meus 3 não vieram com manual de instrução, não tinha ali o currículo reencarnatório para saber quem que é, nada disso. A gente não sabe. E Às que vezes a bom. gente olha para uma pessoa, às vezes a gente olha para uma pessoa e a gente faz uma avaliação, e essa avaliação é uma avaliação que ela pode ser bastante limitada pela ausência de informações que a gente tem. Às vezes a gente olha para alguém e a gente pensa assim, poxa, mas fulano está agindo de uma maneira muito equivocada. E ele pode estar assim aos nossos olhos, mas a gente não sabe o que está por trás daquilo. Às vezes a gente olha para um criminoso e a gente não sabe como é que foi a infância. Isso não justifica o ato, mas mostra que a gente não tem acesso a todas as informações que estão envolvidas dentro daquela circunstância. E às vezes, eu sempre gosto de utilizar uma metáfora que é assim, se você está andando numa rua, carregando um pacote de compras, sacola do supermercado no braço, e alguém vai dar um trombão com você, e aí caem as coisas no chão. E a pessoa agiu daquela forma. Aí você está ali tentando arrumar as coisas, com raiva da pessoa, você vira para ela e percebe que é uma pessoa que é cega, tem deficiência visual. O que a gente faz? A gente continua com o mesmo sentimento? Se a gente olhar para a pessoa que trombou com a gente, que chutou o nosso pé, que derrubou as nossas compras, e aquela pessoa for uma pessoa cega, o nosso sentimento é o mesmo? Normalmente não. Normalmente a gente até deixaria de preocupar com as nossas coisas e iria lá tentar socorrer a pessoa. Mas escuta, você está bem? O que aconteceu? Você machucou? Né? Por que isso? Por que acontece essa mudança? Porque a gente vê na pessoa uma doença, a gente vê uma limitação, a gente vê um problema. Ora, existem limitações que são do corpo físico, que a gente percebe. Mas existem muitas doenças que são da alma. Existem muitas doenças que, embora o corpo físico possa parecer completamente sadio, a pessoa traz na alma angústias, frustrações, medos, ignorância, porque do ponto de vista da espiritualidade, né, do ser imortal que cada um de nós é, essas doenças têm uma outra conotação. Às vezes a gente pode estar num corpo muito saudável, muito bonito, mas trazendo enfermidades muito severas na alma. E aí a postura do cristão, diante da enfermidade, seja ela de natureza física, seja ela de natureza moral ou espiritual, é a postura de quem busca auxiliar, e não de quem busca julgar e condenar. Diante de alguém que tem um problema sério da alma, que seja um problema do orgulho, da vaidade, que a gente sabe que são corrosivos para a felicidade da pessoa, o nosso papel é de auxiliar, como a gente auxiliaria se estivesse diante de alguém que está doente. Alguém que realmente tem uma enfermidade da alma, e essa enfermidade, do ponto de vista material, a gente pode olhar e falar assim, mas fulano está orgulhoso, está caminhando bem, fez aquela coisa comigo, ou fez o que está fazendo com a sociedade, está fazendo com as pessoas, mas aquela doença da alma, a gente precisa enxergar isso, a gente desenvolver esse olhar mais profundo, para que a gente não corra o risco de, às vezes, julgar um doente, da gente condenar um enfermo, da gente impor sobre o outro a justiça quando a pessoa é um paralítico da alma. Eu me lembro muito da narrativa de André Luiz, no livro Nosso Lar, e André Luiz, aos olhos do mundo, era um médico bem-sucedido, tinha uma posição social, era respeitado na sociedade, e ele mesmo declina que chegou na espiritualidade qual um paralítico arrojado ao rio da vida, sem condições de dirigir os próprios passos. Então, às vezes, a gente olha para pessoas que têm muita empáfia, a pessoas que têm muita arrogância no mundo atual, e do ponto de vista do corpo físico transitório, nós temos ali alguém que pode se colocar naquela posição. Mas espiritualmente, às vezes, a gente está diante de um paralítico. Alguém que, quando voltar à pátria espiritual, e todos nós voltaremos, né? Esse é um outro aspecto importante da gente
analisar quando a gente estiver julgando a pessoa, porque todos nós vamos voltar para a parte espiritual, né? Às vezes, a situação que aquela pessoa vai chegar lá é uma situação que vai nos inspirar pena. Então, por que esperar chegar do lado de lá para a gente desenvolver o sentimento de compaixão? Por que esperar chegar do lado de lá para a gente desenvolver o sentimento de piedade? Sendo que a gente, compreendendo com as luzes da doutrina espírita, a gente pode desenvolver esse sentimento aqui e agora. Outro aspecto importante é que a gente deve entender que muitas vezes aquilo que é a dificuldade do outro é uma dificuldade que ele tem e que a gente não tem. Mas que às vezes ele tem virtudes que a gente não possui. Me permita um relato pessoal aqui. A vida me mostrou de uma maneira muito patente. Assim, depois dessa lição, eu tento manter isso na minha cabeça. Há mais ou menos uns 15 anos atrás, eu trabalhava numa empresa e a gente tinha um funcionário que era assim, um pouco relapso. A gente pedia para fazer as coisas, não fazia, sempre apresentava justificativas, a gente dava mais tempo, mas não. Às vezes parecia que a coisa entrava no ouvido e saía pelo outro. A gente via que, embora houvesse um certo esforço, aquilo não era uma prioridade. E eu ficava olhando aquela situação, tentando orientar sempre, dando mais tempo, dizendo como é que as coisas deviam ser feitas, às vezes fazendo junto. E ele ia melhorando, até que chegava assim, ao nível do aceitável, mas nunca se destacou como alguém realmente comprometido com aquelas atividades profissionais. E eu tive a oportunidade de, depois de 2 anos trabalhando junto com essa pessoa, conhecê-la do núcleo familiar. Tive a oportunidade de ir na casa dele, uma festividade que ele me convidou, e eu conheci a família dele e o pai que ele era. Gente, eu tenho que confessar uma coisa, eu tento até hoje ser metade do pai que ele era. Porque a maneira pela qual as filhas, ele tinha 2 filhas, se referiam ao pai, a maneira como elas admiravam aquela figura, o carinho que ele tinha, o cuidado, e a maneira como ele conseguiu educar aquelas 2 jovens, é algo assim extraordinário. Então a gente precisa tomar cuidado, porque quando a gente olha para uma pessoa, a gente tem uma limitação, que como a gente não consegue ver a vida inteira da pessoa, a gente normalmente tende a generalizar o comportamento da criatura. E toda generalização é um problema, porque a gente extrapola determinados comportamentos que a gente acha que são corretos, né, na nossa análise, ou que são incorretos na nossa análise, mas a gente não enxerga toda a vida da pessoa. Então, nós estamos aqui, a gente não pode esquecer disso, porque a gente tem sombras e luzes. Então, às vezes uma pessoa não é um bom profissional, mas é um excelente esposo. Às vezes a pessoa não é lá um pai, né, extraordinário, mas é um excelente educador, alguém que busca realmente dar um exemplo, mas é um excelente profissional. Então, a gente precisa entender que nós estamos num mundo que é um mundo de provas e expiações. E salvo raríssimas exceções, né, naturais, compreensíveis, que graças a Deus existem, a maioria de nós temos aí luzes e trevas. E a grande proposta é a gente entender o seguinte: quando Jesus nos convida a não julgar, é porque ele nos oferece uma outra alternativa. Há algo melhor que a gente possa fazer do que julgar o semelhante? Existe uma postura mais adequada? E a verdade é que existe. Todas as vezes que a gente utiliza da misericórdia, a gente não erra. Todas as vezes que a gente utiliza o amor, a gente não erra. Às vezes, lançando mão da justiça, a gente se equivoca. Às vezes, lançando mão do rigor, da severidade, ainda que em casos em que a nossa avaliação possa indicar que isso é correto, a gente pode se equivocar. Porque a gente não sabe nem qual é a proposta da pessoa. Às vezes a gente olha para uma pessoa e fala assim: mas fulano é um zero à esquerda, não faz nada que presta. E tá certo, a pessoa é assim mesmo. Mas acontece que a gente, enquanto está aqui criticando, julgando, a espiritualidade está lá assim, batendo palmas. Graças a Deus. Né? A pessoa deixou de fazer coisa errada e agora entrou no empate. Está 0-0. Era o que a gente queria. Na próxima encarnação, a gente começa a fazer alguma coisa de positivo. E a gente se inquieta. Então, quando a gente tem esse olhar mais profundo da nossa realidade espiritual, da realidade espiritual do outro, do que nós somos, a gente é convidado pelo Cristo a ter um sentimento de compaixão. Às vezes a gente tem uma visão equivocada de que o limite da misericórdia é a justiça.
A gente pensa assim, nós temos aqui a justiça e do lado dela a misericórdia, né? Então existe o espaço da misericórdia, o espaço da justiça. As leis divinas não funcionam assim. O que limita a misericórdia não é a justiça. O que limita a misericórdia é a injustiça. Chegará o dia em que a misericórdia ocupará o espaço da justiça. Porque a gente vai conseguir entender tão profundamente a nossa natureza e a natureza do outro, que a gente vai lançar a mão da misericórdia até um limite. Qual que é esse limite? É o limite da injustiça. A misericórdia ela não pode avançar na injustiça, mas ela pode cobrir integralmente o espaço da justiça. Porque a gente pode ser misericordioso. E quando a gente faz isso, há algo de extrema importância. Nós nos tornamos veículos da divindade no mundo. Porque Deus é amor e Deus é misericórdia. Quando Deus encontra em nossos corações a mesma sintonia com relação àquilo que Ele expressa para o mundo, nós nos tornamos veículos da presença divina aonde quer que nós estejamos. E aí a gente começa a entender por que o Cristo viveu conosco, lidou com criaturas imperfeitas, para a gente lembrar do círculo mais íntimo ali. Pedro negou Jesus depois de ter sido avisado. Se fosse a gente, teria procurado Pedro no outro dia e falado assim, Pedro, eu te falei que você não ia dar conta, Pedro. Eu te avisei, não te avisei? Zaca, bem que eu te disse. Mas Jesus coloca nas mãos de Pedro a condução do colégio apostólico. Judas traiu Jesus. E segundo as narrativas de Humberto de Campos, o primeiro expediente, a primeira ação de Jesus, quando se desprendeu da cruz, foi socorrer o amigo que estava passando por dificuldade. Tomé duvidou do Cristo. Tomé não estava presente quando Jesus apareceu. E depois, quando apareceu, as pessoas contaram para ele que Jesus havia retornado, ele se colocou na posição de duvidar. Então imagina, a pessoa estava ausente, aconteceu uma coisa, os companheiros relatam aquilo, alegres, e ele vem com aquela, eu não acredito, eu só acredito se eu ver. Jesus aparece para ele. E depois de aparecer, Tomé ainda vira para ele, eu só vou acreditar que é você mesmo se eu puder botar o dedo na ferida. Eu acho que se fosse a gente, né, Augusto, a gente teria dito, Tomé, agora você, lá em Goiás a gente fala assim, pulou o corguinho. Né, você exagerou, né? Eu já estou aqui, né, e você ainda quer isso. Mas Jesus abre os braços, porque age com misericórdia. E Jesus despede-se da cruz, elevando o pensamento ao alto, pedindo que Deus perdoe os seus algozes, porque eles não sabiam o que faziam. Então, esse exemplo do Cristo, ele é para nos mostrar que existe um expediente melhor. Porque quando nós lançamos mão da justiça, às vezes a gente pode se equivocar. Mas nós não vamos nos equivocar se a gente lançar a mão da misericórdia até o limite da injustiça, daquilo que está dentro da nossa possibilidade de entender. Se caminhar no terreno da injustiça, é natural que a gente tenha que agir. A justiça humana caminha nessa direção. Os expedientes de correção ao invés de punição, as casas de orientação ao invés das casas de castigo, as oportunidades de aprendizado ao invés da pena de morte, todas elas caminham nessa direção de aproximar a justiça humana daquilo que representa a misericórdia divina. E o dia que a gente entender essa realidade, a nossa vida, que é temporária, que é passageira, vai ter um outro colorido, um outro sabor. Porque a gente vai entender que quando Jesus fala assim, se coloca no lugar do outro, nós nos colocarmos no lugar do outro é o exercício, não da gente fazer, o que eu faria se eu cometesse esse equívoco, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu não ia fazer uma bobagem dessa nunca. E às vezes está certo, né? A gente não cometeria. A questão não é essa, a questão é assim, se eu tivesse cometido, ou então se fosse um filho meu tendo esse comportamento, qual seria a minha atitude? E a gente deixar que o coração nos guie para que a inteligência, o raciocínio, que ainda não tem o contexto todo, não tem capacidade de adentrar a experiência total da criatura, ele possa nos orientar para que as nossas decisões sejam as decisões pautadas na misericórdia, no amor, no entendimento, na compaixão. Perfeito, meu amigo. Que análise maravilhosa. Eu estou aqui tentando ver se eu encaixo algumas ideias para a gente começar esse
bate-papo e me veio muito aqui à minha cabeça uma frase que eu li, se eu não me engano foi na semana retrasada, que fala mais ou menos assim: diga-me qual punição merece alguém que tira a vida do seu filho. E me diga qual a punição que o seu filho, que tirou a vida de alguém, merece. Responda-me as duas perguntas da mesma forma e eu vou te dizer se você quer vingança ou justiça. E eu acho que a gente vai bem ao encontro de tudo isso que você disse, que existe algumas coisas que estão intrínsecas dentro de julgar, né? Que seria analisar, comparar, estudar. E quando você diz muito bem colocado, a gente precisa de ter essa compaixão para que a gente entenda qual contexto está esse alguém que a gente julga, né? O ato ou aquele, né? Normalmente a gente deveria julgar o ato, né? Não quem comete. Mas ainda assim a gente julga quem o faz. Mas a gente leva em consideração circunstância em que ele está, criação que ele teve, quais são as feridas que ele carrega na alma, né? Como você muito bem disse, esse exemplo do cego, agora eu vou ficar com ele para todo sempre, né? A gente vai ficar da mesma forma descobrindo que esse alguém que trombou com a gente, que fez com que as nossas compras caíssem, fosse cego. Eu acho que depois dessa aí, eu acho que a gente precisa de algum tempo para a gente digerir, né? Amiga, eu vou abrindo aqui, amigos aqui também conectados, nosso chat, para vocês participarem, tá? À vontade aí. Eu sempre costumo dizer que se alguém não começar, eu começo e não paro. A nossa amiga Célia perguntou aqui para a gente: usamos de misericórdia quando tentamos dar ajuda a quem não quer ser ajudado. Nos afastamos? Eu creio que ela quis dizer que quando a gente oferece apoio a alguém que não quer, a gente deixa esse alguém, afasta. Olha, essa é uma pergunta interessante. É Célia, né? O nome da nossa amiga? Célia, isso. Isso. Célia, você tocou num ponto muito interessante, viu? E normalmente, às vezes, é um momento de fragilidade nossa. E eu falo isso muito, a gente como pai percebe de uma maneira muito nítida. Às vezes a gente quer muito ajudar a pessoa, né? A gente quer auxiliar a pessoa, a gente não quer que ela sofra. Mas às vezes isso deriva muito mais da dor que a gente sente vendo o outro sofrer do que necessariamente pela experiência que ele tem que passar. E aí a gente fica tentando eliminar uma experiência quando o outro precisa exatamente daquela experiência para crescer. Não significa que a gente deva ser indiferente à dor do outro. Mas isso que você trouxe é uma coisa que merece muito a nossa reflexão. Às vezes eu quero ajudar o outro, mas o outro não quer ajuda. Então, ele acaba... É aquela história, né? Essa pessoa não consegue nadar, você se lança às águas sem saber nadar e a gente acaba afogando os dois juntos, né? A justiça e a misericórdia divina nos pedem que nós estendamos a mão a quem está caído, mas não que a gente chafurde com a pessoa na lama. Pede que a gente estende a mão, auxilie o outro a se levantar, mas que a gente não perca a caminhada em função daquela situação. Porque, às vezes, aquela pessoa ela não tem condição de vivenciar um auxílio que não desperte ela em relação ao que ela tem que mudar internamente. Então, a gente já está sempre atento. E, às vezes, a gente precisa ficar atento para a gente recolher os cacos. Porque a gente vê uma situação e fala assim, fulano, vai dar errado. Vai dar errado, não tem jeito, né? E, infelizmente, assim, eu tentei, mas a pessoa não quer. É o mesmo sentimento do Cristo para com a gente, sabe? Eu fico imaginando Jesus, depois de 2000 anos, olhando a situação da humanidade, o coração do Cristo deve se condoer da mesma forma. Mas ele não impede que nós façamos algumas escolhas equivocadas. Porque às vezes é nas escolhas, nas consequências, que a gente vai aprender a lição que a gente ignorou no espaço da misericórdia, no espaço do amor. Tem um caso na obra da Ivone do Amaral Pereira que é muito interessante, de um pai na espiritualidade cujo filho estava encarnado na época de Allan Kardec e ele era um grande artista, um pianista exímio, um músico extraordinário, e vivia nos salões, nas festividades, e ali, né, se afastava um pouco dos compromissos espirituais, às vezes cedia a impulsos que não devia, e o pai preocupado com aquela situação do filho. A história transcorre
Em função de vários eventos, ele vai para a América, só que na América ele vai numa situação de extrema pobreza, de dificuldade. Ele fica doente. E um dia, ele passando muito frio, passando muita dificuldade, esse filho começa a pedir ajuda para Deus, começa a orar. E o pai se comove com aquilo e começa a chorar, o pai desencarnado. E o mentor aparece para o pai e fala assim: escuta, eu não te via chorar desse jeito quando ele estava caminhando nessa direção. Por que você está chorando agora que ele está despertando espiritualmente? Então, a gente precisa fazer uma avaliação mais profunda, porque muitas vezes o nosso desejo de auxílio indevido ao outro deriva de uma expectativa da gente minimizar a nossa dor e o nosso sofrimento. E as almas verdadeiramente fortes são aquelas que não privam o outro da experiência necessária, mas estão ao lado dele para auxiliá-lo a viver a experiência. É a mãe que não evita que o filho seja preso, mas que não deixa de visitá-lo. É o pai que não tira do filho a responsabilidade diante de um equívoco, mas vai ao lado dele enfrentar as responsabilidades e as consequências. Então, isso é desafiador, isso não é simples, sério. Porque a gente fazer essa separação, a gente precisa primeiro ter essa consciência. Será que eu quero ajudar porque o meu auxílio é o melhor para o outro? Ou eu estou querendo minimizar a minha dor, a minha angústia, o meu sofrimento? E às vezes a gente precisa de muita envergadura moral para dar as mãos a quem vai passar por uma situação difícil e caminhar junto, mas não retirá-lo daquele caminho que ela precisa. Eu acho que a gente pode pegar isso que você disse agora, amigo, para a gente falar sobre uma coisinha que eu acho que caminha muito com julgamento, que eu acho que a gente precisa de fazer até consigo mesmos, né? Mas uma coisinha eu acho que caminha muito junto, a humildade. Procurei aqui agora, enquanto você dizia, e aqui cita que é a virtude que consiste em conhecer as suas próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com essa consciência. Vai bem ao encontro do que você disse, que quando a gente procura dar suporte, né, a alguém e esse alguém recusa, a gente se sente mal pelo fato de que nós não conseguimos suprir uma necessidade nossa. E fato de ser verdadeiramente humilde em reconhecer que você não tem esse grau, né, de poder para estar fazendo algo pelo próximo, né, exige muito de nós essa consciência, né? Eu quero dar suporte ao outro, mas é para que eu me sinta menos mal, entre aspas, ou realmente porque eu percebo que ele precisa. E aí, mesmo com recusa desse outro, a gente precisa desenvolver, e é muito difícil, né, amigo? Eu tenho dificuldade demais nisso, e eu ainda me pego em casos que eu tento dar suporte, e que esse suporte não é muito bem visto, e aí eu ainda me sinto desconfortável, né? Para não dizer outra coisa, porque às vezes a gente sente outras coisas, né? E esse desconforto, na maioria das vezes, quer dizer muita coisa para nós mesmos, né? Às vezes esse suporte tem que ser mais direcionado a nós do que ao outro. Embora a gente também saiba que Joana de Ângeles fala muito sobre isso, né? Eu adoro quando ela fala sobre os sentimentos, né? Todos eles são necessários para o desenvolvimento do despertar que a gente precisa de ter, como você mesmo disse, né? Nossa, mas quando ele estava lá no escuro, por que você não estava tão assim preocupado com ele? Por que agora que ele está se despertando, né? Essas sombras, esses vales que a gente passa, pelos quais a gente passa, na verdade, eles são realmente escolas vivas, né? Que a gente se conecta com o mais íntimo de cada um, né? De nós. Nessa crise, eu acredito que a raridade de alguém que não tenha tido, né? Ido para esse vale escuro, né? Quando foi a minha vez, eu realmente percebi que eu necessitava desse vale, né? E depois de encontrar a luz, né, dentro desse vale, a gente consegue se reconstruir muito mais. E aí a gente começa a compreender um pouquinho mais o que é ser humilde. Eu percebi que na hora que eu precisava de ter o suporte, eu me reconheci humilde suficiente para me ver. Eu não tenho força suficiente para sair disso sozinho. Enquanto a gente não despertar essa verdadeira humildade, é muito difícil que a gente aceite algo do outro e ainda mais quando a gente precisa, a gente quer doar, mas esse suporte não é bem visto pelo outro, né? Quanto de sentimento de verdadeira humildade eu preciso ter? Será que eu estou querendo satisfazer o meu ego? Será que eu estou querendo me
diminuir a minha dor ou realmente estou querendo fazer bem pelo outro? Porque na maioria das vezes, quando a gente quer realmente ter o intuito de fazer o bem àquele outro, quando esse suporte não é bem visto pelo outro, eu não me desestruturo, porque eu sei que Exatamente. o meu ato, ele é desinteressado completamente, mas quando há interesse, então é uma forma de que a gente pode ver. Quando eu me sinto desconfortável, na maioria das vezes era porque eu achei que eu precisava de fazer algo para me sentir menos pior, né? Exatamente, Augusto, você tocou num ponto muito importante, né? Esse é o primeiro sintoma, se a nossa atitude é uma atitude realmente com vistas ao auxílio do outro, né? Se eu faço e o outro rejeita, e isso não me afeta, isso não me tira a vontade de continuar ajudando, não me tira o interesse dele, a gente tenta uma coisa diferente, não fica insistindo no mesmo caminho, é um sinal de que o nosso auxílio é desinteressado. E tem um outro ponto importante também, você estava falando aí, eu me lembrei, né? A gente precisa ter humildade, gente, de entender o seguinte: aonde as nossas mãos não alcançam, Deus está presente. Não existe aonde Deus não esteja presente. Isso não deve nos estimular a indiferença de forma alguma, mas a gente entender que há limitações no nosso auxílio e que às vezes Deus está esperando que a gente abra espaço. Você falou da vingança, e tem um filme e um livro também chamado A Cabana, que é muito interessante. Tem uma cena no filme que ela é uma cena muito marcante. O filme tem toda uma proposta ali religiosa, né, que a gente respeita, mas tem uma cena ali que eu achei extraordinária, que é aquela figura de Deus, né, simbolicamente, com uma mulher conversando com o pai cuja filha havia sido assassinada por uma outra pessoa. E ela diz o seguinte: eu preciso que você tire os seus dedos do pescoço dele para que eu possa agir. Eu preciso que você tire os seus dedos do pescoço dele para que eu possa agir. Às vezes, aquelas pessoas que nos agridem, aquelas pessoas que são ingratas conosco, aquelas pessoas que a gente reconhece que estão agindo de maneira adequada, nós não temos recursos para lidar com aquilo. Então, nesses momentos que a gente tem a humildade de entender que recolocar a pessoa nas mãos do Criador, nas mãos de Deus, é a melhor alternativa. Entregar assim: Deus, eu não consigo resolver. Então é o seguinte, isso eu vou deixar nas mãos do Senhor. A hora que o Senhor achar que eu posso contribuir com alguma coisa, me dá o aviso, mas colocar nas mãos de Deus. Deus não descuida de ninguém. E Deus tem recursos muito além do que o que a gente pode imaginar. Às vezes a gente acha que está fazendo o melhor para uma pessoa e a pessoa não quer, ela rejeita, ela não aceita aquilo. E aí quando a gente dá um espaço para que Deus se manifeste através das circunstâncias da vida, aquela pessoa passando por algumas experiências, ela consegue se restabelecer. A nossa amiga Renata comentou exatamente isso que você disse agora. Quando a gente dá o nosso suporte a alguém, mas alguém não queria, nós devemos fazer por ele, né? Pedir a Deus seria realmente isso que você falou. Contextualizadamente, confia e entrega. É quando a gente sabe que quando nós não temos a capacidade de fazer algo pelo outro, embora orar seria uma das escolhas mais certas nesse caso, quando a gente delega, né, ou entrega realmente o que não é nosso, né, a gente começa a fazer mais bem, entre aspas, do que às vezes a gente querer fazer com as nossas próprias mãos e por falta da verdadeira humildade, a gente se confundir em meio a tudo a isso, né? Voltando no ponto de julgamento, eu achei fundamental esse viés, né, que foi dado aí. Você falou muito sobre julgar do ponto de vista, tomar cuidado com o processo. Como a gente faz julgamento? E aí eu fui dar uma pesquisadinha aqui. Algumas coisas a gente teria que fazer antes de julgar, para que quando a gente chegasse, e se fosse preciso, coisa que a gente acha que seria, mas não é, antes de condenar, a gente deveria observar a circunstância como um todo, né? Levar em consideração o meio pelo qual, né, alguém está colocado, né? As condicionantes que foram dadas para ele ou que não foram. Às vezes eu enxergo aquele caso de uma forma porque foi-me dada condições, né, ao longo da minha história, que me favoreceu compreender aquela situação por uma outra ótica. Será que ele ou ela, ao qual eu julgo, teria capacidade de compreender da mesma forma que eu? Ou às vezes, será que eu não estou tentando compreender, mas ele compreende mais do que eu?
E aí, quando a gente tenta fazer a observação, né? Kardec faz muito isso, né? Todo mundo que lê a obra dele, a gente percebe nitidamente como ele consegue fazer a observação imparcial, que a gente ainda tem que desenvolver muito, antes de chegar ao ponto, né, de julgamento sem condicionantes, sem fatos, né, para que a gente não condene. E aí ele fala que é necessário a observação, porque evita a tomada de decisões precipitadas e falhas, né, que pode ser colhido pelo fator da injustiça. Não, então, quando a gente fala assim, não julgues, né? Aí, como você falou, é um dos top 10, e eu concordo contigo mesmo, né? De dubiedade, né? Mas como assim? Eu não julgar, não vou julgar nada? Como assim? A gente precisa, né? Às vezes você pode falar até um pouco mais. Julgar, no caso, no fato de fazer uma análise, estudar, observar, para que nós mesmos não cometamos erros, né? Para que a gente não faça coisas que não devem ser feitas ou que, a princípio, não são coisas corretas, para que a gente não some mais débito a nós mesmos, né? Só pelo fato de estarmos aqui, a gente já vem sugando débitos já. Então, quando a gente percebe por essa ótica, né, de não tentar tomar tudo a tão ferro e fogo, mas saber que eu preciso julgar a situação, a coisa como um todo, para que eu não cometa atos, né, que firam a mim ou a outros, né? Então, uma coisa é a gente julgar simplesmente pelo fato de não saber, e outra coisa é julgar de analisar, estudar, observar para saber se aquilo é viável ou não. Por exemplo, alguém chega para mim falando assim, Augusto, quando você fala que Jesus não gosta disso, será que realmente é um fato? Mas aí a gente pode julgar, a gente pode analisar o porquê, né? Cientificamente, né? A gente pode tentar compreender se realmente esse fato é verídico, se ele procede. Se eu não julgá-lo, às vezes pode ser que eu vá cometer falhas sem o estudo disso, né? Sem a análise, né? E aí eu acho que você pode falar um pouquinho melhor sobre isso, para que fique bem claro quando a gente fala o título desse estudo de hoje, né? Não julgueis para não serdes julgados, né? Como você falou, é dúbio, mas a gente precisa de deixar isso bem claro aí, né? E é interessante, Augusto, você colocando aí, porque o nosso cérebro ele tem dois circuitos. Ele tem o circuito do julgamento e o circuito da observação. A gente pode fazer um exercício, tá? Se você estiver diante de uma situação, a pessoa que está nos ouvindo agora, que vai assistir a gravação depois, observa a situação, ao invés de julgar. A gente vai perceber o seguinte, é muito difícil a gente julgar e observar ao mesmo tempo. Não são duas tarefas simples. Se você estiver muito atento observando, o seu ego, que é o que é responsável pelo julgamento, porque o julgamento ele é feito a partir do ego, ele perde um pouquinho de força. Se você estiver julgando demais, às vezes você não observa. E às vezes situações triviais. Acontece isso às vezes com discussões entre casais, né? Os casais estão ali discutindo sobre determinado tema e enquanto a esposa fala, o marido desliga o ouvido e fica pensando no que vai responder quando ela terminar de falar, porque ele já está julgando o que ela está dizendo. Então, esses dois mecanismos são mecanismos diferentes. Quando a gente está observando, a gente não julga. E quando a gente for julgar, a gente tem que tomar cuidado com que coeficiente de emoção que está envolvido ali. Porque às vezes a gente emprega um julgamento quando a gente está imbuído de uma emoção, às vezes de medo, de perda, de raiva. E essas emoções, elas turbam a nossa visão. Elas nos tornam cegos diante da realidade que está à nossa frente. Porque se a gente vai movido por essa emoção, não raro, as avaliações que a gente faz são avaliações limitadas. A gente não vai enxergar o quadro inteiro. Então, exercitar, observar, significa a gente exercitar. Eu vou aprofundar um pouquinho nisso, a gente está nos minutos finais, mas eu acho que é importante. Exercitar o olhar do espírito imortal. Por que isso? Porque muitas das coisas que a gente acha que são perdas, ao olhar do espírito imortal, não são nada, a não ser experiências. Porque o que nós temos de patrimônio real não é aquilo que a gente tem no mundo, é o que a gente guarda dentro do coração. Aquilo que são as nossas conquistas não é aquilo que a gente priva o outro de usufruir, mas é aquilo que a gente dá para o outro. Aquilo que a gente tem realmente que caracteriza o nosso crescimento não são os títulos, não são as posições, é a disposição de servir e de auxiliar. Então, ao olhar do espírito imortal,
muito daquilo que a gente acha que são as coisas mais importantes no mundo não passam de quinquilharias, de coisas pequenas, né? Eu penso sempre assim, gente, até o nosso planeta, né? Nosso planeta tem uma data de validade, ele chega um tempo em que ele vai deixar de existir. E a grande preocupação é será que a gente está aproveitando isso, esses recursos que a gente tem, a bênção da encarnação, para poder promover o bem, a compaixão, a serenidade, a fraternidade, a caridade, ao invés de a gente ficar construindo, né, situações de conflito desnecessário. Então, esse olhar do espírito imortal, essa consciência de quem se vê como um espírito que está temporariamente passando por uma experiência material, nos ajuda a olhar situações a partir de um outro ponto de vista, muito mais brando, muito mais sereno, muito mais misericordioso. Esse é um grande papel da doutrina espírita. Despertar em cada um de nós a consciência de que nós não somos a personalidade exclusivamente. Estamos aqui por um tempo, estamos aqui com alguns recursos para que a gente aprenda a amar o outro, para que a gente aprenda a auxiliar, para que a gente aprenda a servir e não para que a gente se converta em juiz de consciências alheias, cuja história nos escapa e os propósitos não estão acessíveis aos nossos olhares, né? Perfeito. Que a gente faça mais acesso à nossa consciência, ao nosso entendimento, que a gente esteja mais desperto ao nosso olhar pelo Espírito. E como você muito bem disse, eu acho que quando a gente toma como base a vida vista através do ponto de vista do Espírito, a gente tem muito menos chance de cometer falhas, ainda assim passíveis de erros ainda, porque nós estamos nessa fase. A gente varia muito, né, de condicionantes, então, às vezes, realmente, nós vamos fazer escolhas que não são certas, mas quando a gente toma, como você disse, eu acho que vale a pena falar mais uma vez, reforçar a visão pelo espírito, quando a gente começa a entender que nem tudo é tão óbvio quanto a gente acha ser, porque a gente enxerga somente pelos olhos da carne. E esses olhos vão nos levar por muitas escolhas erradas ainda, né? E que a gente possa refletir por um bom tempo. Eu acho que eu vou assistir essa live mais umas 3, 4 vezes para a gente tentar entender um pouquinho mais. E a gente está chegando ao fim do nosso estudo de hoje e foi um estudo maravilhoso. Eu estou assim tocado pelo espírito de como que a gente foi tocado aqui hoje, né? De como a gente foi conduzido. A gente espera que os nossos amigos em casa, assim como creio que nós dois nessa estejamos tocados também por essa ideia, né, da nossa reflexão íntima, né, que toda noite a gente deita, a gente pode fazer isso também, né, mas infelizmente não é um hábito ainda nosso, que a gente consiga ressignificar julgamentos, né, que a gente comece por nós mesmos, né, a gente não falou muito sobre isso, a gente não citou, mas eu acho que o primeiro julgamento a não fazer é sobre nós mesmos, né, mas que ainda a gente é condicionado a isso ainda, né. Amigo, te agradeço em nome de todos os nossos amigos aqui da Casa do Caminho, pela sua dedicação, pela sua generosidade em estar aqui com a gente, compartilhando, né, que é o termo que a gente sempre comentou, e a gente espera do fundo do nosso coração a gente poder, nesses próximos tempos, a gente estar mais uma vez juntos aí, tá bom? Que Deus nos abençoe, Augusto. Obrigado, obrigado pelas pessoas que nos acompanharam, que estão aqui ao vivo, que vão assistir depois, que a gente possa ter o Cristo e o Evangelho no centro das nossas reflexões. Um grande abraço, Augusto. Parabéns pelo trabalho, viu, meu irmão? Parabéns a você, Paulo. Pessoal, quem não conseguiu assistir a live desde o início, a gente vai subir agora ela para o IGTV do Instagram da Casa do Caminho e para o YouTube Sociedade Espírita Casa do Caminho. Fiquem todos com Deus, a gente se encontra domingo que vem e até lá. Obrigado mais uma vez, Saulo. Um abraço.